Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cine Cameração, um Cine Talk hoje com uma pessoa muito legal, diferente, Esther Carro, arquiteta, urbanista, com um projeto muito legal na periferia Paraisópolis, né, Esther? Seja bem-vinda. Primeiro, obrigado pelo convite, Exatamente. por ter aceito o nosso convite. Imagina, Carinha, eu que agradeço. É uma oportunidade de ouro, assim, a gente tá compartilhando um pouquinho mais, né, das nossas ações, falando um pouquinho também, né, de mim, do que eu gosto nessa área de cinema. Enfim, obrigada mesmo pelo convite. Então, legal, legal. Vamos falar de cinema sim, daqui a pouco. Primeiro eu quero saber mais de você, primeiro de você. Quem é a Esther Carro? Olha, tô batendo o microfone aqui direto. Quem é a Esther Carro? Como que você começou a se preocupar com os outros? Eu vejo que você é muito preocupada com os outros. Você quer fazer tudo melhorar para todo mundo. Não é Bom, isso? Como é que exatamente. foi? Olha, tudo começou na minha infância. Eu nasci na comunidade do Jardim Colombo, nasci e cresci. Fiquei ali até os meus 19 anos, depois eu me mudei para o Paraisópolis. E eu sempre senti uma necessidade muito grande de mudar a minha comunidade, de ajudar. Desde criança, eu via muitos meus pais sempre ali muito participativos, envolvidos em ações da comunidade. Ah, os seus pais já agitavam. Sim, sim, Ah, que legal, já. que legal. Então, desde criança, eu já tinha uma referência muito grande por parte deles. Uhum. E isso foi crescendo comigo, principalmente algumas indignações, alguns questionamentos. Por que que nós vivemos assim? Por que que nós não temos uma série de equipamentos? Por que que eu tenho que me deslocar para ter acesso à educação, para ter acesso à cultura? Por que que eu abro a janela da minha casa e eu vejo grandes condomínios, eu vejo grandes equipamentos e do lado de cá não tem, não é tem. isso. Verdade. Exatamente. Então, desde criança eu fui me incomodando de certa forma com Essa isso. inquietude, né? Você teve uma Isso. inquietude e falou, não vou deixar isso quieto. Né? Isso, exatamente. Então, eu sempre falava que a profissão que eu fosse exercer, ela teria que, de alguma forma, contribuir para a Legal. comunidade. Legal. A princípio, eu queria ser professora, mas por conselho dos meus próprios professores, não por desvalorizar a profissão, mas por enxergarem em mim um certo potencial. Eles falaram assim, Esther, pensa, é isso mesmo que você quer? E aí, por conselho de uma amiga minha, ela falou assim, Esther, por que você não faz arquitetura? E naquele momento eu fiquei um pouco assim, em choque. Porque eu, negra da periferia, filha e neta de empregadas domésticas, como assim arquitetura? O que a arquitetura tem a ver comigo, né? E aí eu fui pesquisando, a minha avó trazia revistas das patroas dela, eu comecei a ter contato por conta do meu pai, com arquitetos e urbanistas que vinham da prefeitura, comecei a participar do conselho gestor que existe em todas as comunidades. Que legal. Com que idade você começou a participar desses conselhos? Dos conselhos gestor, com uns 14 anos, já com 14? eu já participava. Esther. Muito Sim. legal, muito legal. E foi bem interessante porque, assim, eu era, antes de tudo isso, ao mesmo tempo também, eu era atleta. E eu estava com 16 anos de idade, eu estava na melhor fase da minha vida de atleta. Tinha um projeto... Qual modalidade? De correr. Então, tem ainda, né, um projeto chamado Que Atleta, no estádio do Morumbi. E eles atendem crianças de várias regiões de São Paulo. E o meu pai, quando ele veio da Bahia, ele tinha o sonho de ser atleta, enfim, depois acabou mudando um pouquinho esses sonhos e objetivos dele. E aí ele me colocou em contato, eu e a minha irmã, com o atletismo. Só que aí, quando eu estava terminando a escola, eu tinha que fazer uma escolha. É verdade. Eu já estava com aquele pensamento da arquitetura, já estava encantada pela profissão, porque eu já tinha alguma base de entender que a arquitetura ela poderia mudar a minha relação com a comunidade, mudar as moradias, os espaços físicos. E aí eu lembro até hoje que eu cheguei para o meu treinador e falei assim, Toninho, o apelido dele, falei, olha, eu não vou, a partir de hoje eu não vou mais continuar com o esporte. Eu vou fazer arquitetura porque eu tenho esse sonho de mudar a minha comunidade. E aí ele ficou assim
um pouquinho triste, mas feliz, porque ele sabia dos meus objetivos, dos meus sonhos. Ao longo dos anos ele foi acompanhando, até hoje me acompanha. E, enfim, fiz a faculdade, me formei. E logo que eu terminei a faculdade, em 2017, foi o ano que nós começamos a atuar, assim, de fato, com projetos mais específicos dentro da comunidade. Meu pai já havia, há uns 10, 12 anos, numa luta muito grande pela melhoria da comunidade. E aí, juntando a associação que meu pai, naquela época, estava liderando, mais as pontes que ele havia construído com outras organizações, uma delas que é o Arquifuturo, uma plataforma que estuda o futuro das cidades, o desenvolvimento. E ele fez essa ponte comigo, falando, olha, a minha filha tem interesse em atuar aqui, ela quer, de alguma forma, cooperar com aqui. Então, nós acabamos nos juntando, fazendo toda essa junção e criamos o Fazendinhando, que é um instituto de transformação territorial, social e cultural que atua dentro dos territórios vulneráveis. Nós começamos no Jardim Colombo, a partir da transformação de um antigo lixão em um parque, e, posteriormente, fomos seguindo, ampliando os projetos, não só na nossa comunidade, mas também em outras comunidades ali do entorno do Jardim Colombo. Então, deixa eu entender. Você pega, por exemplo, o lixão, né, que vocês conseguiram. Você juntou... Você já era formada arquiteta? Ainda não? Sim, eu já era formada. Aí você pegou mais algum arquiteto? Como é que foi exatamente o procedimento que você fez? Pegou mais algum arquiteto? Aí foi na prefeitura, né, no município? Então, naquele momento, no finalzinho de 2017, tinha eu, meu pai, algumas pessoas ali que davam um suporte para o meu pai, e o Arquifuturo, junto com os voluntários. E ali nós começamos a conversar com a comunidade, a falar para a comunidade, olha, existe um lixão e está muito perto de vocês. A maioria não sabia que você começou a trazer a comunidade para o seu lado, falar, olha, aqui tem essa daqui que pode ser uma coisa prejudicial para vocês e tem a possibilidade de fazermos uma coisa boa, não é isso? Foi assim? Isso, exatamente. E muito inspirado na ideia do Mauro Quintanilha, que também naquele momento estava conosco, e ele já havia feito a transformação de um antigo lixão no Parque Citier, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Que legal. Então, logo no comecinho, a gente tinha uma base muito sólida para apresentar à comunidade. Porque ele já tinha e para mostrar, falar, olha, tá vendo como é possível? Se você participar, se você se envolver, as mudanças elas vão acontecer. Que legal, Esther, que legal. Sim. E aí você estava me falando que a gente pode falar isso? Que você está sendo... Sim, podemos. Vai ser indicada a um prêmio? Isso, então. Nós somos o Fazendinhando, com o projeto das fazendeiras, que visa qualificar as mulheres na área da gastronomia, construção civil e artesanato. É uma das 12 finalistas do Brasil todo, para ser indicada ao prêmio final. Então, agora no mês de novembro, nós estaremos tendo um processo de votação. Qual o prêmio? O prêmio de empreendedor social. É o maior prêmio da América Latina. Ah, que legal! Sim. Legal. Então, depois ali no Jornal da Folha, no site da Folha, vai ter mais informações. Mais informações. Eles estarão explicando etc. direitinho. E você me falou que foram 400? Foram, entidades exatamente. Do Brasil 400 inteiro? entidades do Brasil inteiro. E para nós foi uma surpresa muito grande, muito importante. E eu acho que vale até ressaltar, porque esse projeto ele foi criado durante a pandemia. Então, assim, nós tivemos que nos reinventar e criar novas alternativas para a comunidade. O que estava acontecendo? Muitas mulheres estavam desempregadas, com baixa escolaridade, com filhos em casa sendo mães solos, pagando aluguel, com diversos problemas. E nós não queríamos fechar os nossos olhos exatamente para esse público, para esse perfil, porque eram as mulheres que, inclusive, estavam nos ajudando bastante ali na parte de assistencialismo com a comunidade. Então, nós paramos de entregar cestas, fazer todo o apoio que nós estávamos dando à comunidade, e falamos assim, nós temos uma escolha aqui a fazer. Então, precisamos, de alguma forma, criar alternativas, soluções para essas pessoas também. E foi muito bacana, porque
nós conseguimos empregar mulheres, muitas mulheres nunca tinham ganhado um certificado na vida delas. E era o primeiro, de muitas delas, era o primeiro certificado. Teve uma que fez o curso de eletricista e na casa dela não tinha elétrica. Para ela tomar banho, ela fala isso, para ela tomar banho, ela tinha que levar os 2 filhos dela para casa da sogra ou da mãe dela, ou esquentar água no gás. E essa semana eu estive na casa dela, porque nós entregamos a reforma do banheiro dela, e ela estava contando, falando, olha, o preço do gás está um absurdo. Então, assim, imagine se até agora ela estivesse que estar esquentando a água para tomar banho. Para tomar banho. Então, assim, são muitas necessidades, muitas carências que existem, e que, por isso que eu falo que essa é uma oportunidade da gente também estar contando, de estar compartilhando. As pessoas precisam saber o que existe, como que funciona, o que há. Muito legal, Esther. Fazendinhando. Exatamente. Fazendinhando. E você, a formação em gastronomia delas é do quê? Que tipo de... Então, na gastronomia, nós tivemos uma professora voluntária chamada Aide Belda, que é discípula da Mari Irata, que morreu, inclusive, esse ano, e é uma chefe da área da gastronomia extremamente renomada. E a Mari e a Aide, ela escreveu um livro de receitas da Mari Irata. E então ela é arquiteta, mas acabou se aperfeiçoando com técnicas da gastronomia que ela aprendeu com a Mari. Mas ela exerce a arquitetura ou exerce a gastronomia? Hoje, ela não exerce nenhum dos dois. Ela já é aposentada, então ela não exerce nenhum dos dois. Mas foi muito bonito, porque ela tirou o tempo dela, de forma voluntária, gravou várias receitas, pratos que as fazendeiras tinham vontade de aprender, tinham curiosidade de aprender, para aperfeiçoar, né, as suas técnicas, aprender novas receitas. E nós criamos um grupo de WhatsApp e essas receitas eram compartilhadas nesses grupos de WhatsApp. E toda quarta-feira nós temos uma cozinha comunitária. As fazendeiras, elas iam até o local para fazer aquela receita. Então, na prática, né? Isso, na prática. A receita lá que ela postou, ela ia lá na cozinha comunitária e realizava a receita. Sim, que legal, exatamente. Muito legal. Sim. Então, quer dizer, vocês estão nesse prêmio aí, estão concorrendo a esse prêmio. Que legal. Você é muito ativa, né? Eu vi que é muito ativa. Sim. Eu vi que você pôs hobby aqui, você pôs pintar, correr e estar em meio à natureza. Quer dizer, quanta coisa, né? Bastante coisa junta. E você fez faculdade aonde? Onde você fez arquitetura? Eu fiz faculdade na FMU, no FIAM-FAAM. Aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fui contemplada com uma bolsa da mesma instituição. E de bolsa de mestrado. De mestrado. Isso. E aí, mais recentemente, eu concluí 2 pós-graduações. Uma de habitação em cidade, na Escola da Cidade, e uma de urbanismo social no INSPER. Aí, eu estava há 8 anos seguidos estudando, e agora eu quero dar uma pausa com a parte de estudos e colocar ainda mais sonhos, vontades, projetos, tirar do papel, né, na verdade, e colocar na prática. Mas você já está conseguindo, porque estudando direto, graduação e pós-graduação, você conseguiu fazer tudo isso, e aí ainda montar o Fazendinhando tem quantos anos? Então, ele começou no finalzinho de 2017, então uns 3 anos e pouco, quase, E aí você estava me falando também que você foi no programa do Luciano Huck, você foi para a Colômbia, é isso? Sim, exatamente. O Luciano e a equipe dele, assim, são pessoas sensacionais. Muito legal. Me acolheram muito e foi uma surpresa. Eu não sabia que isso iria acontecer. Então, do dia para a noite, eu estava ali viajando para Medellín, na Colômbia, para conhecer um pouco mais dos projetos que foram desenvolvidos ali. Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Ela estava no ranking. Na década de 80, 90. Isso, exatamente. Em 2013, ela ganhou o prêmio de urbanismo, o prêmio Nobel de urbanismo. E olha que não era... foi a primeira cidade da América Latina a ganhar esse prêmio, porque eram só cidades ali europeias, de primeiro mundo, que ganhavam um prêmio desse. E ela saiu desse ranking de
Cidade de mais violência. violenta. Isso. E vocês foram lá para pegar esses exemplos e trazer para a periferia, né? Como Paraisópolis. Isso, para ver, para explicar, para entender primeiro, né, como tudo funcionava. Então, nós fomos... o Jorge Melguizo esteve nos acompanhando em todo o trajeto. Ele é ex-secretário de Cultura e esteve participando de praticamente todas as intervenções. Então, ele foi fazendo o tour ali conosco. E ali nós aprendemos muito. Nós vimos primeiro que era uma realidade muito parecida com o Brasil. Medellín, as moradias são praticamente assentadas nos morros. A morfologia urbana é muito similar com a do Brasil. Verdade. E as necessidades, as dores, as carências também muito, muito similares. Assim, a pobreza ainda não acabou em Medellín, mas há intervenções que são muito importantes, que, querendo ou não, são referências, principalmente para a América Latina. Então, nós fomos ali ver de pertinho os projetos. Entre eles, também tinha um projeto que era um lixão, que era um antigo lixão, e foi transformado em um jardim. Tinham várias estufas, com um trabalho muito forte com mulheres. Inclusive, as flores mais belas de Medellín são retiradas deste jardim, no bairro de Moravia. Virou uma plantação de... Sim, de flores. Que sim, legal, sim. que E é legal. lindo, em um morro. Uma plantação em um morro, e você Que fala assim, legal. que impressionante. Teve um espaço que era um antigo presídio feminino e foi transformado em um centro tecnológico. Nós estivemos em teleféricos, tinham escadas rolantes nos morros, dentro Sério? das Tem favelas. isso lá? Sim, Olha. escadas rolantes. E eu falei, nossa, não é possível uma coisa dessa que aqui. Legal. E é tudo para facilitar. E tem uma integração muito grande do transporte público, todos os meios ali. E a manutenção dos espaços, impecável, impecável. Era uma coisa assim que você falava assim, não, mentira que isso daqui existe há 15 anos. E não parecia. E muita arte, viu? Muita arte espalhada. Muita música, muita dança. Você passava pelas ruas, pelos lugares onde aconteceram as intervenções. Era ali muita vida, uma cidade muito vibrante, assim. Então, foi muito especial, foi muito, muito bacana. Tomara que o Brasil consiga chegar, hein? Sim, sim. Eu acredito. Você tá confiante? Sim. Eu tenho alguns exemplos, como em Recife, tem um Compás, tem Mais Vidas nos Morros, alguns projetos incríveis que aconteceram e estão ainda acontecendo, que eles tiveram referência, o Murilo Cavalcante se inspirou nos exemplos de Medellín. Então, assim, e ele mostra que é possível, Claro que cada território tem ali um jeito, tem algumas claro, cada um tem a sua peculiaridade, né? Isso, exatamente. Mas... trazer esse conceito para cá, né? E dar essa mudada. Maravilhoso, Esther. Vocês fizeram esse lixão, quantos metros quadrados que virou praça? Então, nesse espaço, ele tem aproximadamente 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados, não é tão grande. Não, é uma área pequena. Mas era o que era o lixão inteiro, saiu o lixão. Tudo. E nós tivemos que tirar... Legal. Foram mais de 100 caminhões. A quantidade de lixo é Sério? absurda. 1.000 metros quadrados foram mais de 100 caminhões. Absurda. Não tinha acesso, não tinha. E tinha muitos ratos, tinha filhotes de cobra, escorpiões. Que loucura. Assim, é assustador o antes, como que era. E as pessoas... há muitas moradias no entorno da fazendinha, então as pessoas, elas tinham receio de deixar a janela aberta, a porta. As crianças não podiam ficar por ali, porque era muito perigoso. Claro. E tem esse nome... deixa eu só explicar aqui rapidamente por que tem esse nome, fazendinha. Porque antes de ser um lixão, era como se fosse uma fazendinha mesmo, né? Todo o complexo de Paraisópolis como um todo... eram antigas chácaras, antigas fazendas. E conforme as ocupações elas foram acontecendo, as pessoas começaram a priorizar, elas tinham, né, por necessidade, que priorizar as moradias. Então, foram poucos espaços livres que acabaram sobrando. E um desses poucos espaços é a fazendinha,
que o seu Chico, ele cuidava ali de vacas, bois, galinhas. Quando eu era criança, eu corria pela lateral da fazendinha, então eu avistava sempre ali. Tinha pessoas que, inclusive, compravam ovos, leite. Isso há 20 anos atrás, por isso que veio o nome de fazendinha. Isso. Aí virou um lixão, aí foi virando um lixão. Isso, E exatamente. aí você conseguiu transformar esse lixão, que era a fazendinha, numa praça. Isso, exato. Que legal. Ainda está em processo de transformação, nós não finalizamos o projeto todo, mas assim, já há uma mudança muito grande. Eu acho que não só a transformação do território, a transformação física naquele espaço, mas principalmente a transformação cultural, porque hoje os moradores eles não jogam mais lixo lá. Hoje os moradores eles entenderam que o espaço é deles, que eles devem zelar por eles. É de todo mundo. Exatamente. Então, paralelo à transformação que nós fomos realizando, antes da pandemia, nós tínhamos também eventos de arte e cultura, tinha teatro, roda de conversa com as mulheres, Nessa oficinas. nova praça, né? Na praça que virou. Isso. Mesmo o terreno ele não estando totalmente pronto, nós fomos promovendo ações, atividades, justamente para os moradores se sentir pertencentes daquele espaço. Legal. Então, enfim, é muito bacana. E a gente percebe que há muitos espaços assim também, né, por todo o Brasil, e que poderiam ser hortas, parques, praças, enfim, entre tantos outros usos. Fantástico. Eu estou conversando com Esther Carro, fantástico. A sua história já é de filme, né, Esther? A gente tem que arrumar aí, a gente tem que dar um jeito, agitar algumas amigas para fazer um documentário sobre o seu trabalho. Tem alguém já acompanhando você? Ainda não? Para documentário, não. Ainda não. Eu tenho um sonho muito grande de fazer um reality show periférico. Legal. Mas para realizar um documentário, ainda não... Como seria esse reality show periférico? Você pode falar? A ideia, sim, posso falar um pouquinho. A ideia é unir arquitetos recém-formados em arquitetura e, através do conhecimento deles, ter algumas espécies de competições para o desenvolvimento, o projeto e a entrega depois, né, claro, depois do projeto, de reformas. Novas habitações, reformando determinadas habitações lá. Isso, e aí fazer um exatamente. tipo de um concurso, né? Isso. Muito legal. Exatamente. Muito legal, Esther. Parabéns. Então, como eu estava falando, a sua história já é de cinema, né? Mas vamos entrar propriamente disso, que eu né, no formuláriozinho aqui que eu gosto de preencher, de pedir para as pessoas. Eu vi aqui que você pôs filme preferido, e aí a gente vai falando sobre eles. Filme preferido, O Último Homem. Até o Último Homem, na verdade, é um filme de 2010 com Andrew Garfield. Um filme maravilhoso, eu adoro esse filme. Baseado em história real, de coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E o que é esse filme? Por que ele é o preferido para você? Porque mostra muita força e determinação de um homem. Ali ele estava na guerra e as pessoas desacreditavam muito dele, porque ele não pela fé dele, ele não queria andar com armado. Então, assim, muita gente falava assim, não, como assim você não vai andar? Por que você se alistou, então, né? A grande questão. Ele falou, não, eu me alistei para ajudar, mas eu não vou matar ninguém. Isso. Né? Era fantástico, eu falo isso e me arrepio. E aí eu lembro que no final, ele acaba... Você quer falar mais sobre esse filme? Não, pode falar. Porque eu sou apaixonado por cinema, por isso que eu tenho esse podcast aqui. Sim. E as pessoas falam, você tem que deixar ele mais falar, mas eu amo cinema, então... Aquele, né, que ele fala... One more man, né? Um homem a mais, eu vou tentar mais um. E ele fica salvando, ele não usa arma, realmente vai lutar, não usa arma, e salva um monte de soldados que estavam machucados ali, né? Sim. É arrepiante, É muito bonito. E eu me identifiquei muito também nesse filme, porque o que ele estava fazendo ali era um trabalho muito arriscado, que ele estava colocando a vida dele, né, ali em perigo, em qualquer momento ele poderia ser morto. E era um trabalho de formiguinha, era um homem, cada vez mais um homem. Não, mas eu consigo mais um, e eu consigo mais um. Então, assim, ele mostra o quanto também a gente pode fazer. Talvez as pessoas, elas tendem a olhar muito para as grandes coisas, mas são pequenas coisas, são pequenas ações, são pequenos gestos que fazem uma diferença muito grande.
Então, e o filme, ele mostra isso, né? Do quanto pequenos gestos, pequenas ações podem impactar, né, a vida de muitos. Então, o homem que era ali, que apanhou, que foi... as pessoas zombavam dele, ninguém acreditava nele. No final, ele acabou virando ali quase o salvador, né, de muitas pessoas. Salvou vários, né? Salvou Muitos, vários colegas soldados, dele, vários que ridicularizavam antes, né? Isso. O próprio Sargento, Sim. feito pelo Vince Vaughn. Muito legal, esse filme eu adoro mesmo. Ator preferido? O Leonardo DiCaprio. E por quê e em qual filme? Olha, eu acho que assim, o Leonardo, eu posso dizer que há outros talvez que eu poderia citar aqui, claro. mas é que quando fala de algum ator, de alguma atriz, de alguma coisa, eu sempre olho não só pelo filme, mas como que é a vida dele. Então, e faz alguns anos que o Leonardo ele tem se envolvido muito com questões ambientais. Verdade. E isso, para mim, é muito forte. Ver o cara que ele o ator que ele e sabe, e você vê que ele tá impactando, que ele tá ajudando. Ele, inclusive, esteve fazendo várias doações através do instituto dele para Amazonas, sabe? Tá com o olho aqui no nosso país. Então, assim, a minha relação com ele, eu acompanho ele nas redes sociais, é muito mais de admiração. Claro, o ator, ele é incrível. Vai muito bem na profissão, né? Muito bom ator. Vai muito, 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 muito bom ator. Mas além eu disso... falo, eu acho que a minha admiração por ele é por ele estar usando a voz dele para atender as necessidades, para atender uma série de demandas. Legal, muito Sim. legal. Atriz preferida? A Julia Roberts. Julia Roberts. Julia Roberts. Algum filme específico? Sim, é o filme que... o filme que, inclusive, Comer, Rezar e Amar. Eu gosto muito desse filme. Tem um outro também que ela fez, agora eu não lembro o nome, mas que o papel que ela estava fazendo ali era um papel de uma mãe e que ela estava tentando conseguir emprego e ela não conseguia de jeito nenhum, até que ela conseguiu um emprego muito, assim, quase que fazendo um acordo lá com o chefe dela, que ele não queria contratar ela de jeito nenhum, e aí ela armou... de advocacia. E aí ela... Isso, em Brockovich. Isso! Ui, não. Isso, esse filme mesmo. E eu fiquei chocada, assim, com a história. É muito envolvente. E aí, nossa, ela... Uma mãe, assim, representando, né? E ela também acaba fazendo um trabalho de ajudar os outros, né? Quando ela pega a causa lá e vai conversar com todo mundo. E ela mostra o talento dela. Ela mostra, não é porque eu não me visto como você se veste, eu não tenho o mesmo estudo, que eu sou menos capaz, que eu não posso. E bonita, né? E normalmente quando é bonita, as pessoas acham, é bonita e burra. Exatamente. Então ela vai mostrar isso tudo. É muito legal esse filme. Isso, muito legal, eu gosto legal. bastante. Mas o Comer, Rezar e Amar é o dela, o meu preferido. Que ela vai buscar também, né? Ela tá buscando outra coisa, né? Interiorizando, isso, né? Ela tá buscando... Isso, fala muito do interior, né? Quantas e quantas vezes nós estamos numa vida, numa situação, achando que tá tudo ok, ou... Às vezes a gente fica se perguntando, aquela mesma rotina, fala assim, nossa, mas e aí? Qual é a razão da minha vida? Qual é o meu propósito? O que que... E ela vai, né? Ela vai nas viagens que ela começa a realizar, ela vai em busca dos propósitos dela, dos objetivos, de olhar para o interior dela. Ela enxergou ali um incômodo, né? Numa fase, num determinado momento da vida dela, e foi atrás de resolver esses incômodos, de tentar entender. E aí, eu gosto bastante, o título do filme também, que é Como Rezar e Amar. É muito legal, né? Que eu acho que também tem muito a ver, assim, comigo. Então, é um filme que eu assisto, né, na verdade, várias vezes. Sim. Diretor preferido, você pôs? Eu coloquei aqui, o Steven. Spielberg. Acho que é um dos
um dos mais famosos. Ele é Um dos demais, mais né? Algum famosos. filme dele que assim, você tenha uma coisa especial? Olha, O conjunto da obra dele é fantástico, né? E.T., ele fez não, tantos filmes, A Lista sim, de mas teve Schindler. isso, esse daí É mesmo. isso? Eu assisti esse, nossa, eu chorei muito com esse É filme. muito Foi bonito esse filme. nossa, foi um filme assim, é, enfim, é muito triste. Você vê a criança ali É demais. morrendo, os judeus, enfim, toda aquela história, as diferenças. Mas esse filme foi o que mais me chamou a atenção dele. Fantástico. E aí, o filme mais marcante da sua vida, você pôs um filme que não é um filme tão famoso, e eu já tinha visto, né? Qual é o filme? É o Mãos Mãos Talentosas, Talentosas, a história de contando a Ben história de Carson. Ben Carson, E exatamente. aí, me conta. É o filme marcante da minha Me vida. conta, por quê? Em que momento? Por que ele é tão marcante assim pra você? Por causa da história dele, né? Ele, a família dele, todos eles são negros. E o Ben Carson, ele não ia muito bem na escola. A mãe dele não sabia ler e se esforçava ali para ajudar. Criado Ficava o só tempo pela todo. mãe, né? Todos Exatamente, eles, todos só criados só pela mãe. criado só pela mãe. E ver ali a insistência da mãe, pegando e falando, você tem que estudar, vocês precisam estudar, vocês precisam aprender, vocês são inteligentes. Então, várias vezes, o Ben, ele falava assim, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não tenho imaginação. E ela, não, mas você pode sim, você consegue. E ali, com esse apoio da mãe, ele começou a se esforçar, ele começou a ler, ele não parava de ler, ele começou a transformar as notas. Ele era uma criança que tirava notas péssimas, começou a tirar as melhores notas e se transformou em um médico, sabe? Cirurgião, né? Isso, Fantástico. exatamente. Esse filme Então, é fantástico, né? Mostra a história desde criança, isso mesmo. Aí dá a virada dele, né? Porque ele começa, em algum momento, ele começa a andar com amigos que não são tão legais, positivos, né? E aí tem um momento ali que tem uma virada. E aí ele muda radicalmente e passa a ser estudioso, ganha campeonatos de soletrar, sim, né? teve, Os Estados Unidos tem muito isso. Várias cirurgias das mais difíceis e complexas, ele foi responsável. Então, é um filme assim muito motivacional, que mostra que não importa a sua realidade, você consegue fazer essa virada, você é capaz. Então, enfim, é muito bonita essa história, é muito forte. Então, foi um filme que é um filme já antigo, eu assisti ele criança. E, de certa forma, foi um filme que é um filme de me 2009 com Cuba Gooding Jr. Isso. Você assistiu ele criança. Isso, E aí, quando você assistiu, já pegou. Sim. E aí foi um filme, assim, que me inspirou bastante. Mostrou, assim, que, nossa, eu também sou capaz. Eu também posso fazer alguma coisa. Eu também posso ter uma profissão. Eu também posso mudar a minha vida. Muito legal, Esther, muito legal. E nessa toada já, você pôs também, eu vi aqui, a melhor série, você pôs Made. Que é uma série recentíssima da Netflix, que eu assisti também. Eu já estava assistindo, foi muito engraçado quando a gente estava se falando, eu já estava assistindo, por indicação, uma amiga da minha esposa que indicou. E fantástica essa série também, né? E é muito interessante, assim, eu não imaginaria que a Netflix iria fazer uma série como essa, porque mostra os problemas como eles são, mostra muitas coisas que nós não sabemos. E o filme, ele poderia, assim, a série, desculpa, poderia tratar de outro assunto, falar sobre a violência em outros aspectos, e focou ali muito na violência psicológica, e que era um tema que as pessoas não falavam. Falavam assim, não, tem ali a violência física. Bateu, né? Era assim, uma coisa muito preto no branco. Bateu, não bateu. Então não é violência. Não é assim, né? E essa série mostra isso. E ela mostra, ela escancara. E olha só, novamente, né, ali enfim, por meio de uma série, acorda o mundo todo. É uma das séries mais vistas. Está sendo uma das séries mais vistas. Então, imagina quantas pessoas
não começaram a se tocar em muita coisa. Então, olha o poder que tem Então, do filme, de uma série. isso, a arte sempre teve esse poder, né? O teatro, Isso, a música, isso. o cinema, as séries. Esse poder de levar para a massa, né? E trazer coisas. E eu achei muito interessante, porque não é só o lance da violência doméstica, como também o lance dela, da relação dela com os patrões. Né? Principalmente com aquela última ali, né? Que virou aqui no final, né? Acaba virando amiga dela. Porque cada um tem seu problema, na verdade, né? O mundo é assim, cada um vive no seu mundinho. Mas por que não, né? Se a gente pode se ajudar. Você tem uma coisa que eu preciso, eu tenho outra que você precisa. Né? Por que não nos ajudamos? Sim. Né? Primeiro a gente tem que olhar para o outro. Primeiro tudo olhar para o outro. E outra coisa que também vale ressaltar nessa série é as dificuldades que ela esteve encontrando para conseguir um trabalho, para creche para a filha dela. Então, além das violências, de tudo que existe, você vê as dificuldades que há para ela encontrar soluções, para ela encontrar novas oportunidades. Exatamente, fantástico, fantástico. Tudo que a gente está falando aqui, para mim, é fantástico. E eu perguntei para você, né, de boa ação de cinema, né, se você já praticou alguma boa ação. A sua vida é uma boa ação de cinema. Por isso que eu falei que a sua vida, esse trabalho que você faz, pode ter, tomara que apareça alguém que documente isso, né? Porque realmente é uma coisa fantástica o que você está fazendo, né? E você respondeu isso, né? Você pratica isso todos os dias. Sim, exatamente. Acho que todos os dias, de alguma forma, eu pratico alguma boa ação. Ou seja, eu costumo dizer que a boa ação, ela só o fato de você escutar alguém, de você estender a mão para alguém, de você abraçar alguém, são muitas pessoas que nós estamos salvando quando a gente faz isso. Então, hoje, na verdade, desde criança, mas hoje isso está muito mais forte, muito mais latente, diariamente, constantemente, de alguma forma, eu, junto com todo o meu time, né, time incansável, que também faz muita coisa para acontecer, nós estamos ali, numa luta diária, trazendo melhorias sem pensar em benefícios próprios, enfim, ou coisas do gênero. Vantagens, etc. Sim. Que legal, muito legal, Esther. Você acha que... Você viu que eu tô com uma camiseta escrito Written and Directed by Karim Félix. Você acha que você está escrevendo... Você com certeza está escrevendo e dirigindo a sua vida, né? A história da sua vida. Não é? Porque tem muita gente que acaba indo na escrita ou na direção de outras pessoas. Você tem essa plena consciência de que você está escrevendo e dirigindo a sua própria história. Sim, eu tenho. Não é fácil, eu não vou falar que é fácil, é muito difícil. Cada dia é um gigante, assim, que a gente precisa enfrentar. Mas eu tenho plena certeza, assim, consciência de que eu estou escrevendo a história da minha vida e eu pretendo algum dia, inclusive, escrever um livro para trazer mais detalhes, muita coisa pelas quais eu já passei. Eu acho que seria importante, assim, seria uma referência, né, para outras mulheres, jovens, enfim, estudantes de arquitetura. Inclusive, eu recebo muitas mensagens de estudantes de arquitetura querendo desistir. E aí, falam, nossa, eu vi um vídeo seu, eu assisti uma palestra e tal. E, sabe, eu não quero mais desistir, eu quero continuar. Muita gente que chegou a engravidar na adolescência fala assim, não, mas se você conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, eu recebo muitas mensagens assim, de pessoas que muitas das vezes estão sem esperança, sem perspectivas de vida, assim, estão desanimados, estão frustrados. E, de alguma forma, eu consigo ali impulsionar alguma coisinha, sabe? Isso é muito especial. Que legal. Quanta coisa você consegue, né? Porque, olha, você conseguiu se formar, conseguiu fazer esse projeto. Ela trouxe o Elias aqui, a gente pode chamar o Elias aqui? Pode, Elias, vem pra cá. Chamar. Vem pra cá pra gente mostrar o Elias. Vem cá. Vem cá, rápido. Sim. Vem cá. Olha o Elias, que fofo, é o filho dela. Quantos anos você tem, Elias? 6? Vocês vêm mais pra cá, vem desse lado aqui da sua mãe. Aqui, ó, vai aqui, ó. Desse lado fica mais legal. Olha aí, o Elias, que é o filho dela. Então, quanta coisa você conseguiu, né? Superar. Você engravidou cedo, né? Do Elias. Com 19 anos de idade. Tava no meio da faculdade. Tava no meio da faculdade. Então, mas olha aí como tudo é possível. Tudo é possível. Você tem dúvida de que tudo é possível?
Não tenho dúvida. Maravilha, Esther. Para finalizar, nossa última pergunta. Se tudo fosse possível, mesmo que poder inimaginável você gostaria de ter? O poder da cura. O poder da cura. Olha que resposta linda, que coisa maravilhosa. O poder da cura, de curar todo mundo que tem alguma aflição, alguma dor, alguma doença. Parabéns, Esther. Eu estive aqui conversando com a Esther Carro, maravilhosa, uma pessoa jovem, 25, 26 anos, com um filhinho, o Elias aí, arquiteta, urbanista, fazendo projeto, fazendinhando. Você quer divulgar os seus canais, as suas coisas aí? Divulga. Sim. Pode falar. Tem um Instagram, @fazendinhando. Fazendinhando, fácil. E isso, o site, que é www.fazendinhando.org. É isso aí. Então, tudo Fazendinhando. Vamos nos inscrever todos e vamos torcer para você ganhar esse prêmio aqui no Brasil, sim. né? Vai ser uma coisa linda, maravilhosa. Obrigado pela sua presença. Entrevista deliciosa, filmes motivadores, filmes lindos, sensacionais. Estamos aqui no Cine Cameração com papos sempre legais, nesse Cine Talk, essa coisa maluca dessa minha cabeça perturbada, mas que a nossa ideia é ajudar as pessoas sempre do jeito positivo, sempre pra cima e avante. Eu sou o Karim Feres, nos sigam em todas as redes sociais. Cine Cameração está no Instagram, no Facebook, também nos áudios, Spotify, Amazon. Nos procurem em todos os lugares, fazendinhando esse projeto maravilhoso. Pode contar comigo pra tudo, Esther. E tamo junto. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abraço. Bora ser feliz.